Olá, querido, olá, querida, graça e paz para você. A Bíblia é a palavra de Deus. Ao longo dos tempos, dos séculos, dos milênios, ela tem sido e ela continua sendo a verdadeira palavra de Deus. Para alguns, a Bíblia, ela não passa de um simples livro, de um livro comum como qualquer outro livro. Para outros, a Bíblia ela é um enigma. Ainda que ele abra e estude a palavra de Deus, não consegue compreender ou entender. No entanto, para nós evangélicos, quer seja a Bíblia aberta ou fechada, ela será sempre a palavra de Deus que falará ao nosso coração. E aqui em Efésios, no capítulo 2, o apóstolo Paulo ele tem assim uma mensagem riquíssima para todos nós. Nos versículos de 1 a 3 do capítulo 2 de Efésios, o apóstolo Paulo ele está mostrando-nos aqui que o homem ele está irremediavelmente perdido e não há salvação para ele a não ser em Deus. Somente em Deus podemos alcançar a salvação. Olha o que nos diz Efésios capítulo 2, versículos de 1 a 3. Ele vos deu vida, estando vós mortos em vossos delitos e pecado, nos quais outrora andaste, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito, que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Éramos, por natureza, filhos da ira, como todos os outros. Interessante que aqui em Efésios, capítulo 3, capítulo 2, versículos de 1 a 3, o apóstolo Paulo está mostrando a condição do homem, irremediavelmente perdido, espiritualmente morto em seus pecados e delitos. O que significa isso? Aquele pecado de Adão lá no jardim do Éden, ele foi transferido para toda a humanidade. Então, independente de onde você nasce, numa família evangélica, crente, cristã ou não, está irremediavelmente perdido. Ele diz assim no versículo 1, ele vos deu vida, ele quem? Ele está falando de Jesus, ele está falando do Filho de Deus, ele está falando do Cristo. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. E é interessante nós atentarmos para isso, porque delitos e pecados que cometemos, falhas que cometemos contra a santidade de Deus, nos separa de Deus, nos distancia de Deus. Nós somos separados de Deus por causa dos nossos pecados, mas em Cristo Jesus nós recebemos vida e vida com abundância. Jesus Cristo mesmo disse certa vez, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Em outra vez, ele disse, todo aquele que vem a mim de maneira nenhuma, eu o lançarei fora. E ele terá vida e vida eterna. Então, a essência da vida, a origem da vida, ela está em Cristo, porque em Cristo todas as coisas foram criadas, todas as coisas foram formadas. E ele, então, pode produzir vida e dar vida e conceder vida para todo aquele ou para toda aquela que se aproxima dele. Por isso o apóstolo Paulo está dizendo, ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecado. E ele vai dizer, nos quais nós outrora andávamos. No passado, antes de Cristo, antes de recebê-lo, antes de aceitá-lo, nós também andávamos nos pecados do mundo, nos erros do mundo e, consequentemente, estávamos então mortos. Ele diz isso no versículo 3, entre os quais também todos nós. E é interessante que quando ele usa essa expressão todos nós no plural, ele também se inclui. E quando você vai estudar a vida do apóstolo Paulo,
ele era fariseu de fariseu, ele era saduceu, ele era alguém super religioso, era alguém que se preocupava constantemente com a lei judaica e depois se tornou um autêntico cristão, um imitador de Cristo. E aqui ele vai dizer: nos quais pecados, delitos, todos nós andávamos, e nós estávamos inclinados para fazer o mal. Quando eu e você olhamos para o mundo, olhamos para ao nosso redor e a gente vê tanto mal, tanto erro, tanto pecado, nós vamos ver que é uma ação maligna levando o homem a cometer delitos e pecados contra a santidade de Deus. Somente em Cristo Jesus é que nós alcançamos a libertação dos nossos pecados. Somente em Cristo Jesus é que nós alcançamos vida e vida eterna. Ele perdoa, ele redime, ele restaura. Cristo, ele nos proporciona novamente essa vida com Deus, sabe? Aquela vida que Adão tinha com Deus antes do pecado, e a Bíblia diz que na viração do dia, Deus vinha e visitava Adão e conversava. Então, em Cristo Jesus, essa vida temporariamente, parcialmente, podemos assim dizer, ela é restaurada, porque plenamente nós viveremos isso quando morrermos, recebermos um corpo glorificado e assim então vivermos no novo céu e na nova terra. Para sempre viveremos com o Senhor. Mas ainda, nos versículos de 4 a 7, se o homem ele está morto espiritualmente, o autor de sua ressurreição e de sua salvação é Deus. Olha o que nos diz versículos de 4 a 7. Assim ele nos fala: mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou. Primeiro ele diz que Deus é misericordioso. O que significa ser misericordioso? Misericordioso é aquele que olha para a carência do outro, para a necessidade do outro e se compadece do outro. E se coloca no lugar do outro para ajudar, para abençoar, para derramar graça e graça abundante. Sabe, quando você olha para a necessidade do seu próximo, seja ela qual for, e você se compadece com a necessidade do seu próximo, você está sendo misericordioso para com ele. Você está se colocando no lugar dele, você está vendo o sofrimento dele, a agonia dele, a tristeza dele, e você então está se compadecendo dele. Foi isso que Deus fez. É isso que Deus faz para conosco. Ele diz aqui: mas Deus sendo rico em misericórdia. O nosso Deus não é só misericordioso, mas o nosso Deus, ele é rico em misericórdia, porque ele é todo poderoso, porque ele é plenamente poderoso, porque ele é Senhor dos céus e da terra, e ele vem ao nosso encontro para nos abençoar, para nos agraciar, e se coloca no nosso lugar. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do seu grande amor com que nos amou. Olha que coisa extraordinária. A misericórdia de Deus é fruto do seu amor para conosco. Às vezes eu olho para a necessidade do meu próximo, eu não o amo, eu não demonstro amor. Eu apenas tenho misericórdia e o abençoo. Mas a Bíblia está dizendo aqui, por causa do grande amor que Deus possui, ele então vem e se coloca no nosso lugar. João 3,16 diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que ele deu o seu Filho unigênito por você, por mim, para nós, para este mundo, para salvar e libertar este mundo da escravidão e do pecado. E no versículo 5 ele diz novamente: e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Olha que coisa maravilhosa. Pela graça sois salvos. Ele, Deus, ele nos deu vida. Vida juntamente com Cristo.
Sabe aquela vida que Cristo recebeu ao terceiro dia, quando ele ressuscitou, quando ele levantou dos mortos, quando ele então recebeu uma vida eterna e uma vida plena? É justamente essa vida que Deus nos concede quando nós nos curvamos a Ele. Quando nós nos arrependemos dos nossos erros, dos nossos pecados, nós o confessamos como Senhor e Salvador da nossa vida. Por isso ele está dizendo aqui que Deus nos deu esta vida quando nós estávamos mortos juntamente com Cristo. Então significa que a mesma vida que ele proporcionou a Cristo, que ele deu a Cristo, nós também a temos juntamente com o seu Filho. E ele diz, pela graça sois salvos. Que coisa extraordinária. Nós somos salvos pela graça. É a graça de Deus. É a graça que liberta, é a graça que restaura, é a graça que dá vida. É a graça que liberta-nos dos nossos pecados. Quem nos salva não é Buda, não é Maomé, não é Confúcio, não é o Papa, não é o pastor, não é o apóstolo, não é o presbítero, não. Qualquer homem no mundo não tem poder para nos salvar ou te salvar, mas ele diz, pela graça sois salvos. E o que é graça? Graça é favor imerecido. Nós não merecíamos, mas Deus nos concedeu. Nós merecíamos a morte, nós merecíamos o inferno e Deus não nos deu. Nós não merecíamos a graça e Ele nos concedeu. E é interessante que em outro texto vai dizer que a graça de Deus, que é Cristo Jesus, ela se manifestou no mundo, trazendo vida e vida com abundância. Que texto maravilhoso! Que texto extraordinário! Que coisa maravilhosa é saber que essa graça que o Senhor nos dá é o seu próprio Filho para nos purificar, para nos salvar e para nos libertar. E depois ele vai dizer assim no versículo 6, e juntamente com ele nos ressuscitou. Olha só que coisa extraordinária. E nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Então, assim como Cristo foi ressuscitado ao terceiro dia, essa graça salvadora, ela também há de nos ressuscitar. Quando nós viermos a morrer um dia, nós seremos ressuscitados. Quando? No dia de Jesus, ou no dia do juízo final. Ele voltará para julgar esta nação, para julgar este mundo. E aqueles que o confessaram como Senhor e Salvador, aqueles que o receberam e o aceitaram, estes então serão ressuscitados com um corpo glorificado como o dele, para vivermos eternamente com o Senhor, para vivermos eternamente nos céus. Então ele diz que nos ressuscitou em Cristo Jesus e nos fez assentar nos lugares celestiais. Talvez você esteja ouvindo eu ler esse versículo e você esteja dizendo, mas tudo está no presente. Sim, para Deus não há futuro, não há passado, não há coisas que ainda hão de acontecer ou que já aconteceram. Para Deus é sempre presente. Deus vive no presente. Para nós, as coisas vão acontecer num futuro muito longe. No entanto, para Deus, na visão de Deus, no tempo de Deus, tudo já aconteceu. Já fomos ressuscitados e já estamos vivendo com Ele para sempre nos céus. Mas a gente só compreende isso pela fé. Crendo em Deus, acreditando em Deus. Talvez você esteja dizendo, isso é muito difícil para mim. Não, quando nós aceitamos Jesus pela fé, nós cremos que tudo isso um dia há de acontecer. E nós veremos como Ele vê, nós viveremos como Ele vive. E nós estaremos para sempre com Ele nos céus, no eterno céu. Aí no versículo 7 ele vai dizer, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Olha que coisa extraordinária. Para mostrar nos séculos vindouros. Mostrar quem?
os seus feitos no presente. Para nós é no futuro, mas para ele é no presente. Então, Deus vai fazer isso que está sendo lido aqui com você no presente, mas ele vai mostrar no futuro, quando acontecerá na sua vida e também na minha vida. E no versículo 8 ele volta a dizer: porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Olha que coisa extraordinária. Quando ele diz, porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Então nós já falamos que é a graça que salva. Mas a graça salva mediante a fé. Não é a fé que salva. Quando Jesus restaurou aquele leproso, quando Jesus curou os doentes, o cego de Jericó, aquele homem da mão ressequida, quando Jesus ressuscitou mortos, né? Quando Jesus curou aquele paralítico colocado numa maca e descido por um telhado por 4 amigos, Jesus ele vai dizer: a tua fé te salvou. Ou Jesus olha a fé dos amigos ou a fé daquelas pessoas que precisavam de uma cura ou então de uma ressurreição, e Jesus dizia: é por causa da tua fé. A tua fé te curou, a tua fé te salvou, a tua fé te libertou. É o que Jesus falava. E eu vejo a fé como um meio, né? É uma ponte. Quem proporciona a fé no nosso coração é Jesus. Porque o texto diz que nós estamos ou estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Ora, se nós estávamos mortos espiritualmente, nós não podíamos produzir fé. E quando a gente ouve o Evangelho, quando a gente lê um folheto, quando a gente lê a palavra de Deus, aquela leitura, aquela palavra, através do Espírito Santo, produz dentro de nós fé. Fé em Jesus. Então a minha fé é posta em Cristo. Agora eu tenho fé produzida pelo Espírito Santo, e essa minha fé, ela é encaminhada para o único que pode me proporcionar a salvação, que é Cristo Jesus. Então a fé é um meio, a fé é um caminho ou um meio que me leva a Cristo. Então o Espírito, ele me proporcionou esta fé para que eu possa crer em Cristo Jesus, autor e consumador da minha fé e também da minha salvação. Que coisa maravilhosa. Então ele diz: pela graça sois salvos, mediante a fé. Isto não vem de vós, isto não vem das boas obras. Não são obras que salvam, não são obras que libertam, não são obras que restauram. Nós poderíamos fazer de um tudo, mas nós não alcançaríamos a salvação pelos nossos feitos. Somente através de Cristo Jesus. Ah, pastor, eu sou uma pessoa boazinha, eu faço isso, eu dou esmola, eu carrego um necessitado, eu atendo uma pessoa carente. Nada disso. É maravilhoso fazer, claro, abençoar vidas, ajudar o próximo, mas quem nos salva é Cristo Jesus, mediante a nossa fé. A palavra de Deus diz que quando Jesus ele desce do monte da transfiguração, lá embaixo tem um pai e o seu filho endemoniado. Os discípulos não puderam expelir ou expulsar aquele demônio, e ele chama Jesus, e Jesus vai àquele lugar, e aquele homem, ele então está com o seu filho terrivelmente endemoniado, e Jesus olha para ele e diz: Pai, tudo é possível ao que crer. E ele diz: Senhor, eu creio, ajuda-me na minha incredulidade. E a Bíblia diz que Jesus o ajudou, Jesus o abençoou e Jesus curou o seu filho. Talvez você esteja dizendo: ah, pastor, é tão difícil ter fé.
Mas você pode se voltar para Cristo, fechar os seus olhos, pedir ao Senhor e dizer: Senhor, ajuda-me na minha incredulidade, na minha pequena fé, na minha pouca fé. E o Espírito Santo, ele vai produzir fé em você. E você vai crer em Jesus e ele vai salvar a sua vida. Finalmente, no versículo 10, ele diz: pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Que coisa extraordinária. Nós fomos criados por Deus de forma idêntica como Cristo Jesus, e nós fomos criados para as boas obras, para as boas ações. Nós fomos criados para fazer a obra de Deus, a obra da restauração, a obra da libertação, a obra que proporciona vida e vida com abundância. Todos nós somos chamados para as boas obras. Mas vale a pena dizer que nós praticamos boas obras e de uma forma perfeita quando estamos unidos, quando estamos ligados, quando estamos alinhados com Cristo Jesus. Aí sim, nós realizamos as boas obras de Deus. Que o Senhor possa te abençoar, que o Senhor possa derramar graça e graça abundante sobre a sua vida, em nome de Jesus. Um abraço, fique com Deus e até a próxima.